que é o group by. Group by é um método relativamente recente da linguagem, né? Então, o que está acontecendo aqui na linha 167? Eu estou usando um método relativamente novo da linguagem chamado group by, agrupar por. Como que esse método funciona? Vamos lá. Isso eu vou demonstrar no console do navegador. Olha só, como que esse método funciona? Eu tenho aqui este array de filmes, tá? Um array de filmes, um array com alguns filmes. E aí, os anos de lançamento desses filmes foram modificados. Eu modifiquei só para o exemplo que eu vou dar funcionar. Esses filmes foram lançados em anos diferentes dos que estão aqui, tá? Esse array tem 2 filmes de 1985, 2 filmes de 1995 e 2 filmes de 2005. Eu quero agrupar os filmes desse array por ano de lançamento. Isso é, eu quero ter, por exemplo, um objeto em que, vamos lá, um objeto em que a propriedade 1985 armazene um array com os filmes ET o Extraterrestre, que é de 85, e A Cor Púrpura, que é de 85. Aqui nesse meu array dos anos louco aqui, tá? E aí, eu quero ter uma outra propriedade, 1995, que armazene um array com os filmes Jurassic Park e Seven, Os Sete Crimes Capitais, que são os filmes aqui de 95. E quero ter uma propriedade 2005, que armazena um array, com os filmes de 2005. Tá? No caso é a Origem Clube da Luta. Para fazer esse agrupamento, eu posso usar um método group by. Então, o método group by, ele é estático do construtor object. Então, object.group by. E aqui eu vou dizer movies. Então, eu vou passar esse array como primeiro argumento do group by e vou passar uma função. Essa função vai ter um parâmetro move, que representa cada objeto desse array. Eu vou retornar move.year. Move.one. Olha só, eu obtive um objeto. As propriedades, igual eu acabei de descrever, tá? Então aqui em 85 eu tenho os filmes de 85, 95 a mesma coisa, 2005 a mesma coisa. Então o group by, este método group by, agrupa os itens do array de acordo com o valor que essa função retorna. Tá? Então, o group by, ele vai invocar essa função para cada item do array que eu passei aqui no primeiro argumento. E a função, ela precisa retornar um valor que indica qual vai ser o grupo do item para o qual a função está sendo executada. Então, o grupo aqui para esse item para o qual a função está sendo executada é move.year. E assim para cada filme. Quando a função foi executada para o primeiro item, por exemplo, primeiro item, que o ano é 85, então o ano desse primeiro item é 85, a função retornou 1985, foi criada uma propriedade 1985 no objeto que o group by estava gerando por baixo dos panos, e essa propriedade armazenou um array que contém o objeto que foi recebido no parâmetro da função, aqui na primeira execução dela. E a mesma coisa aconteceu para cada execução para os outros objetos. Então, os valores retornados pelo callback do group by,
esse valor retornado aqui por esse callback, é usado como chave, como propriedade do objeto que GroupBy retorna. Tá? Então, estão eles sendo usados como chaves aqui. E cada chave armazena um array que contém todos os itens para os quais o callback retornou o mesmo valor. Então, se o callback ele retornou aqui, para esse item ele retornou 85 e 85 aqui, para primeiro e quarto item, 1, 2, 3, 4, primeiro e quinto item, essa chave vai obter estes filmes. Beleza? Eu também posso usar esse método, Marcelo, só viu mão, indo refatorar umas coisas depois da aula. Só não refatora por enquanto se for Safari, tá? Olha lá no MDN depois, no MDN tem MDN Group. Cliquei no trem errado aqui. MDN Group By. Nesse momento da gravação dessa aula não tem uma disponibilidade limitada no Safari, mas né, você está usando Safari, o que você está fazendo da sua vida? Tá, e aí aqui embaixo você tem a tabela de suporte, de compatibilidade entre os browsers. Então, funciona com suporte total no Chrome, no Edge, no Firefox, no Opera. Safari é aquela coisa, né? Safari é o novo Internet Explorer. Beleza. Onde que eu estava aqui? Marcelo, é isso aí. Eu posso usar também esse método para especificar uma forma de agrupamento que não existe nos objetos originais. Por exemplo, olha só, aqui eu vou ter um object.groupBy. Eu vou passar o movies e vou passar a movie que vai receber um ternário, tá? Então essa função vai retornar o resultado de um ternário, que vai ser o seguinte, move.year é menor ou igual 2000? Se for menor ou igual a 2000, eu quero que o retorno seja filmes de velho. Caso contrário, eu quero que seja filmes após 2000. Que não necessariamente também é novo, né? Um filme que... Aqui eu coloquei após, e vou colocar após ou igual, só para não pecar com a falta de detalhe aqui que eu coloquei menor ou igual, né? De ou após, filmes de ou após 2000. Filmes de ou após 2000. Não sei se ficou melhor não, mas vamos lá. Tá? Aí, o que eu estou fazendo aqui? Olha aqui, quais são as chaves agora. Filmes de ou após 2000 ou filmes de velho. Então, no filmes de ou após 2000, eu tenho só os filmes de 2005, que é desse array. E aqui eu tenho os filmes de 95 e 85, dos filmes de velho. Tá? Então, desde que essa função, ela retorne um valor que pode ser convertido em string, porque essa string vai ser o nome de uma propriedade desse objeto que está sendo gerado. Então, desde que retorne um valor que pode ser convertido em string, e essa string faça sentido com o que você quer fazer, está valendo. Só que tem uma outra coisa que você também precisa ficar atento quando usar o GroupBy. É o seguinte, olha a loucuragem aqui agora. Eu vou usar, ao invés de move.here, eu vou colocar move.directedBy. Vai funcionar? Vai. Por incrível que pareça, vai.
Por quê? Porque isso aqui é um fator interno da linguagem, eu não vou entrar muito, mas toda propriedade de objeto ou é uma string ou é um symbol, tá? Novamente, isso aqui é detalhe interno da linguagem, não vou me aprofundar nisso aqui, não vou alargar o assunto nisso aqui. Mas olha só, funcionou, mas não é bacana. Porque nesse caso, para obter essa propriedade, eu vou ter que ficar usando sintaxe de colchetes. Então, por exemplo, eu vou const by director. Const by director, ela recebeu esse objeto aqui, é o mesmo objeto, by. Só que para eu acessar as propriedades desse objeto, o que eu vou ter que fazer? By director, colchetes, string. E aqui, por exemplo, David Fincher. Se eu usar notação de ponto, eu não vou conseguir. Porque como que eu uso notação de ponto num troço que tem espaço no nome? Não dá, né? Tá? Então, é possível, mas não é recomendado. É melhor, é mais interessante, é mais adequado quando a propriedade é só uma palavra. Então, quando essa propriedade ela é só uma palavra, ou quando está em camel case, quando é mais de uma palavra, que aí eu posso usar a sintaxe de ponto e vai funcionar normalmente. Tá? Os países da aplicação, esses países da aplicação, eles têm só uma palavra. Então, nesse caso, não tem problema eu ter implementado o group by aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Mas, claro, talvez no futuro, quando tiver um país com duas palavras ou mais, provavelmente essa implementação que eu fiz vai ser modificada. Mas mesmo assim, ó, o meu ponto aqui não era ter a implementação perfeita, era mostrar o group by para vocês. Eu aproveitei essa oportunidade para mostrar. Então, se eu der um console.log aqui em grouped by country, aqui, os objetos foram agrupados por país. Né? E aí, agora que eu tenho esse objeto, em que cada chave é uma chave única de país, porque embora eu tenha duas cidades, Buenos Aires e Ushuaia, que ficam na Argentina, obviamente a Argentina não vai ser duplicada aqui nessa chave. Não vai ter duas chaves da Argentina no mesmo objeto. Né? Então, aproveitando disso, eu posso vir aqui e usar o object.keys, que vai me trazer só os vai me trazer um array com o nome das chaves. Por isso, object.keys. Tá? E aí eu peguei esse array e simplesmente aproveitei ele aqui, gerando uma LI para cada array. Pus o count como key também, porque já que é único, posso usar. Tá? Então é isso que eu fiz aqui. Nada de absurdo, mas eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar o group by.